Ó, pálpebras caídas, nunca mais. Você tem pálpebras caídas ou conhece alguém que tem esse problema? Isso é uma coisa muito comum de acontecer e eu já vou te explicar aqui nesse vídeo quais são os motivos que a pálpebra cai e como que você pode minimizar esse problema. Eu sou Cris Marques, professora de Estética e Cosmetologia, e aqui no canal você vai ficar por dentro de tudo a respeito de estética, saúde, beleza e bem-estar. Então, ó, já me ajuda aí, ó, dá um joinha, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal. E se você tem pálpebras caídas ou conhece alguém que tem, fica comigo que eu já vou te explicar direitinho o que é preciso fazer para diminuir esse problema. Normalmente, quando envelhecemos, as nossas pálpebras superiores, né, principalmente, às vezes elas caem em uma condição que a gente pode colocar o nome científico de pitose. E a pitose ela pode ocorrer em uma ou nas duas pálpebras. As pálpebras elas podem cair por diferentes motivos. E às vezes a queda é apenas uma queda leve e não causa nenhum tipo de problema a não ser estético mesmo, se você for uma pessoa exigente. Mas em casos mais graves, as pálpebras elas podem cair tanto que chega ao ponto de cobrir a pupila e até de prejudicar a visão de uma pessoa. Uma pessoa pode desenvolver pitose por várias razões, mas normalmente esse processo ele começa logo após os 30 anos de idade. Um dos motivos da pitose palpebral pode ser devido a um problema nos nervos na região aqui das pálpebras. Isso acontece bastante e não tem nada a ver com o avanço da idade, é um outro tipo de pitose. O sintoma ele é bem simples. Basta reparar no caimento da pele aqui nessa região e nas rugas que são exageradas, que podem aparecer mais de um lado do olho do que do outro. Agora eu vou te falar um pouquinho a respeito dos tipos de pitose palpebral. Eu vou começar falando um pouco sobre a pitose aponeurótica. Essa é a mais comum porque ela realmente é desenvolvida com o avanço da idade, pela queda da produção de colágeno na pele. E esse tipo de pitose, ele se acentua bastante na faixa dos 50 até os 60 anos. E não é comum uma pessoa desenvolver esse tipo de pitose aponeurótica na juventude, mas isso é possível. Além do processo natural de envelhecimento, isso pode acontecer após um trauma sofrido no olho, ou pode resultar também de uma cirurgia ou de uso prolongado de lente de contato, aquelas pessoas que usam todo dia, o dia inteiro, isso pode acontecer. Além desse tipo, temos também a pitose neurogênica. A pitose neurogênica ela acontece quando há problemas nas vias nervosas que ligam os músculos da pálpebra. Esse tipo de pitose ele resulta diretamente em problemas de saúde, como a síndrome de Horner ou paralisia do terceiro nervo craniano, que são causadas por paralisação dos nervos que conectam o cérebro à região dos olhos. São casos bem mais raros de acontecer. Indiretamente, a pitose neurogênica pode se desenvolver a partir de tumores, outros problemas de saúde como diabetes, esclerose múltipla ou até aneurismas. São casos bem graves. E ainda tem a pitose miogênica. A pitose miogênica ela se desenvolve quando o músculo elevador, ó, este daqui, responsável pela movimentação da pálpebra, ele para de funcionar do jeito certo. O músculo fica incapacitado de erguer a pálpebra até a posição normal. Esse tipo de pitose geralmente afeta outros movimentos da expressão facial de uma pessoa, além só das pálpebras, né? E por fim, aí temos a pitose mecânica. Algumas pessoas desenvolvem esse tipo de pitose porque a pálpebra ela fica muito pesada para ser controlada, a pessoa não consegue fazer esse movimento. Esse peso pode ser proveniente de excesso de gordura no local ou de excesso de pele. Também pode acontecer se houver, por exemplo, um tumor na região da pálpebra. Na avaliação da causa da pitose palpebral, alguns quesitos devem ser bem levados assim, em consideração na hora dos exames. A idade da pessoa, o histórico médico, gravidade da queda da pálpebra, se está muito ou pouco caída, a função do músculo levantador da pálpebra, tudo isso tem que ser levado em conta. E para avaliar a função do músculo levantador, no caso do médico, ele precisa medir a distância que a pálpebra percorre quando a pessoa passa de um olhar para cima, ó, ou para baixo. Determinar a causa da pálpebra caída ajuda a decidir a melhor forma de tratamento para isso.
As opções de tratamento dependem do que está causando a queda da pálpebra e de como isso afeta a rotina da pessoa e da idade da pessoa. Quando uma criança tem uma pálpebra caída, por exemplo, geralmente a recomendação é cirúrgica mesmo, já que com o avanço da idade dessa criança isso tende a piorar e pode afetar a visão, chega a um ponto dela nem enxergar mais direito. Se você tem o primeiro tipo de ptose, aquele que eu falei lá no começo, que é o mais comum, causado pelo processo natural de envelhecimento, antes de pensar em uma cirurgia plástica, inicie o uso de dermocosméticos para a área dos olhos que contenha princípios ativos de efeito tensor e que sejam voltados para o rejuvenescimento do contorno dos olhos. Isso é muito importante. Aplicando pela manhã e à noite, você já vai notar uma diferença em algumas semanas de uso. 2 ativos que eu gosto bastante para a área dos olhos é o Aloxil e o Bioskin Contour. Vai aparecer o nome aí na sua tela. Agora, eu vou te ensinar o modo de aplicação do produto, seja uma fórmula ou um produto pronto, com uma pequena massagem para aproveitar e estimular a produção de colágeno e elastina da sua pele ao redor dos olhos. Vamos lá? Então você vai pegar uma pequena quantidade, vai aplicar assim, ó, na pálpebra inferior e também superior. E aí você vai fazer esse movimento com esse dedo ou com este dedo, tanto faz, tá? E você vai, ó, arrastando sempre para cima com o creme, sempre do meio do seu nariz para cima. E aqui na região da pálpebra superior, a mesma coisa, você vai arrastando com o creme para cima. Como eu tô sem creme, eu sinto que a minha pele, ela enrosca um pouquinho. E com o creme não, ele vai, olha, deslizando e para cima. Ao final disso, você vai fazer esses movimentos nos pés de galinha, olha, sempre levantando para cima, e você vai dar continuidade aqui na pálpebra superior, sempre para cima. Aproveita também e trabalha essas linhas aqui, ó, essas linhas do rosto, da região da testa, sempre levando para cima. E vai continuando do outro lado. Olha que maravilha. Alguns minutos por dia, de manhã e à noite, vai fazer o seu olhar se abrir mais, a sua pálpebra ela vai ficar mais elevada, e quando a gente consegue ativar uma boa circulação sanguínea nesse local aqui, ó, a gente consegue diminuir bastante os efeitos das rugas do nosso rosto. Além de, lógico, os princípios ativos que vão ajudar bastante. Então tem muita gente que não liga, que fala assim, eu não preciso de nenhum produto da área dos olhos específico, eu já aplico aquele produto que eu passo no rosto, colo e pescoço, eu já aproveito e passo nos olhos, mas não é o correto. Existem produtos e fórmulas exclusivas para a área dos olhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e me acompanhe no próximo. Um beijo!